Você sabe qual foi o incêndio mais mortal do Brasil? O incêndio do Gran Circo norte-americano ficou conhecido como a maior tragédia já registrada na história do Brasil, contabilizando um número de mais de 500 mortos, sendo a maioria das vítimas crianças. Foi em uma tarde quente de verão, no dia 17 de dezembro de 1961, quando a cidade de Niterói, no estado do Rio de Janeiro, se preparava para receber o maior espetáculo de circo da história da cidade. Naquele dia, cerca de 3.000 pessoas se reuniram para prestigiar as atrações do circo, sem saberem que aquele evento ficaria marcado para sempre na história de suas vidas. O fogo começou durante a apresentação dos trapezistas, tendo-se iniciado na parte superior da lona do circo. Essa lona era feita de um material extremamente inflamável, e esse fato, associado às altas temperaturas do dia, possibilitou que o fogo se alastrasse muito rapidamente, resultando nessa tragédia sem precedentes. Embora o incêndio tenha durado apenas cerca de 10 minutos, esse tempo foi suficiente para matar centenas de pessoas, carbonizadas, intoxicadas e pisoteadas. Nesse dia, famílias inteiras perderam suas vidas. Foi o caso da sobrevivente Lenir de Queiroz Siqueira, que perdeu o marido e 2 filhos. Grávida de 4 meses e extremamente ferida, Lenir também perdeu seu bebê. O circo também contava com a presença de animais como girafas e também uma elefanta, e foi essa elefanta que ajudou a salvar a vida de muitas pessoas, pois ao fugir, acabou abrindo uma passagem pela lona do circo, que permitiu que muitas pessoas escapassem atrás dela. Contudo, a elefanta acabou matando algumas pessoas enquanto fugia. A situação foi tão catastrófica e caótica que durante o momento do acidente, cerca de 300 pessoas morreram na hora, após a lona em chamas ter despencado sobre a multidão. Outros 1.200 feridos foram resgatados e encaminhados aos hospitais das redondezas. A população de Niterói se juntou numa verdadeira força-tarefa para ajudar aos sobreviventes. Pessoas doaram mantimentos, medicações, materiais de curativo e higiene. Médicos e enfermeiros voluntários de todas as cidades do Rio de Janeiro foram chamados para ajudar no atendimento aos feridos. A cidade de Niterói contava com apenas um cemitério, que não comportou a todos os mortos que não paravam de chegar, tendo sido necessária a criação de um novo cemitério, tamanho número de vítimas. Voluntários na época também se uniram para a confecção de caixões. O dono de uma empresa grande de refrigeração doou 2 câmaras enormes de frigorífico para o armazenamento dos cadáveres, pois o IML da cidade atingiu a capacidade máxima de corpos, que só poderiam ser enterrados mediante a identificação. O processo de identificação também foi muito complicado, porque alguns corpos estavam muito deteriorados pelo fogo, o que dificultava a identificação por parte dos familiares. Há relatos de que muitos corpos foram enterrados como indigentes. Nos dias que se seguiram após o incêndio, todo o país estava querendo saber a causa da tragédia. Teria sido acidental, por um curto-circuito, ou teria sido um incêndio criminoso? Não demorou muito para que a informação de que um ex-funcionário que teria sido demitido pelo dono do circo 2 dias antes do acidente teria saído de lá dizendo que voltaria para se vingar. Bastou que essa informação chegasse às autoridades para que Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha, fosse preso, acusado de atear fogo no circo. Julgado e condenado em tempo recorde, Dequinha pegou 16 anos de prisão. Até hoje, paira a dúvida se Dequinha teria sido o verdadeiro autor do crime, pois o rapaz era portador de doenças mentais e suas passagens pela polícia eram por crimes pequenos. Pessoas próximas ao acusado também afirmavam que ele tinha o hábito de assumir crimes que não cometeu, o que fazia do jovem um excelente bode expiatório. Outro ponto que traz
traz incertezas sobre a condenação de Dequinha seria que apenas o dono do circo e a sua esposa teriam ouvido a promessa de que ele voltaria para incendiar o circo após a demissão. Ou seja, os principais interessados de que houvesse um culpado foram quem ouviram a suposta ameaça. Vale ressaltar que a cobertura da lona era feita de material inflamável e não existiam no local nem extintores de incêndio, nem uma rota de fuga. Após 7 anos preso, Dequinha conseguiu fugir da prisão, porém, logo em seguida foi morto com 13 tiros no bairro onde morava com a mãe. Acredita-se que ele pode ter sido vítima de uma queima de arquivo. A história do incêndio no circo se tornou uma ferida aberta no coração dos cariocas. Todos tinham muita tristeza e pesar ao se lembrar do ocorrido. 5 anos após a tragédia, o famoso médium Chico Xavier escreveu um livro onde sugeria que o incêndio teria sido um tipo de dívida kármica que as vítimas do circo teriam de vidas passadas. Evidentemente, essa fala do médium causou muita revolta e comoção na população. Imagina você perder um parente numa tragédia dessas e, além do luto, ter que lidar com religiosos dizendo que basicamente as pessoas que morreram ali tinham algum tipo de dívida de outras vidas. É realmente lamentável. Esse ano, a tragédia do Gran Circo norte-americano completa 62 anos. Nenhuma vítima foi indenizada, nem as que perderam seus entes queridos, nem as que ficaram com sequelas do incêndio. E até hoje também não se sabe ao certo a quantidade exata de óbitos. Jornais de notícias da época falam sobre 503 mortes, outros sobre 630, alguns falam sobre mais de 1.000 vítimas. É difícil dizer com certeza. Niterói só voltou a receber circos na cidade novamente quase 15 anos depois.